queridos amigos, que Jesus continue nos abençoando. Talvez não sejamos pais ou mães biológicos, mas sejamos pais, mães afetivos do coração, ou aqueles que adotam pela vida tantos filhos que por aí acabam se perdendo e conosco talvez tenham a oportunidade de ter alguma orientação sadia. Então, eu vou ser sincera com vocês que, bem na verdade, eu fiz essa exposição para mim mesma, porque a gente sempre precisa dessas coisas. Mas aí, vou contribuir com vocês. Estou brincando. Na verdade, eu digo porque a gente sempre está precisando de renovar essas informações que até parecem óbvias, mas como ainda falta para a gente aprender sobre essas questões. Pois bem, a nossa proposta não vai se delongar muito, porque o tempo também não permite que a gente faça muita explanação, mas serão temas bem interessantes. Esperamos, com o auxílio do mestre amigo, passar da melhor forma possível. Nós definimos alguns slides para facilitar a compreensão. Para quem estiver lá no fundo, talvez aqui fica difícil de ler, mas a gente vai ler todos, tá? É que precisa fazer um ajuste na parte da mídia, mas a gente vai lendo, não se preocupem. E para a gente iniciar, dar o pontapé aqui na nossa conversa, nós extraímos do nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando no item 9 se fala da ingratidão dos filhos e laços de famílias, um objetivo, o porquê da questão da educação. E lá diz o seguinte: desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz na sua existência anterior. Para aqueles que não estão acostumados com a questão, um dos princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação, a imortalidade da alma, talvez não compreenda nessa profundidade. Mas para nós que já frequentamos a casa espírita, não é novidade de que a criança possui um histórico, né? Possui informações que ela traz como bagagem das vivências que experimentou. E não raro, nós, espíritos, hoje pais e mães, recebemos espíritos na nossa prole, que são aqueles com quem a gente travou algum contato em outras existências. E pode acontecer que tenham sido situações favoráveis, harmoniosas, de amizade, e às vezes nem tanto. Pode acontecer de nós trazermos algumas pessoas que nós precisamos trabalhar as nossas arestas, né? Trabalhar algumas dificuldades e divergências que nós temos uns com os outros. E aí, o que vai fazer? Quando esse espírito vem para nós, enquanto filho, ele vem definitivamente para reavivar os laços e reavivar os compromissos que nós firmamos lá no plano espiritual. Então, de maneira nenhuma é à toa que um espírito vem como filho para nós. Então, sempre nós precisamos estar lembrando dessa questão. Então, continuando aqui, um conceito para facilitar. Quando Kardec, na montagem do Livro dos Espíritos, faz uma pergunta, que é a 383, e ele pergunta, eu fiz o resumo dela, ele diz o seguinte: qual a utilidade da infância? Para que a infância? Nós não poderíamos vir já grandinhos, nascer de outra forma? Por que a infância? E os espíritos vão responder: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para que o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, na resposta, além de dizer o porquê da criança, além de dizer o porquê se reencarna, fala também da obrigação de orientar que os pais têm para com os filhos.
né? Então, a questão deixa bem definido o papel de cada qual no processo da reencarnação de evolução. Mas, se porventura tenha ficado alguma dúvida para nós do que para que serve a infância, Emmanuel, em 1940, dita para Chico Xavier o livro O Consolador. E numa das questões fantásticas, ele faz a pergunta: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? É na infância, então, que você vai aprender? E vejamos a brilhante resposta. Claro que está resumida, não dá para deixar inteira aqui. Diz o seguinte: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência. Está mais vinculado ao plano espiritual do que ao plano terreno, né? Suas recordações do plano espiritual são mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter, frisamos, renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Mas continua. Passada a época infantil, olha o que Emmanuel fala: credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Então, ele fala que no início da fase infantil, nos primeiros dias, até os 7 anos, ele vai fazer a adaptação da parte orgânica com o corpo novo, com o corpo que ele recebeu nessa nova existência. E o espírito está muito mais suscetível à mudança. Por quê? Porque ele também, de certa forma, tem mais nítida a lembrança dos compromissos que ele mesmo assumiu. Não fomos nós apenas, pais, que assumimos responsabilidades. O espírito também assumiu bastante responsabilidades vinculadas conosco e também dele com ele mesmo. Então, nessa fase, após os 7 anos, já nós encontraremos certa dificuldade de fazer esse processo de modificação das condutas, de modificação do pensamento, da forma de agir. Então, até os 7 anos, o processo é mais fácil. Mas ele continua. Atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. O que está dizendo aqui? Pode ser que a gente aprenda muito mais pela dor do que pelo amor. Já ouviram falar essa frase, certo? No entanto, nessa fase em que a criança já fixada no mundo orgânico tem liberdade também para pensar e agir, nessa fase de adolescência, pode-se notar que é bem mais difícil domar algumas tendências que o espírito traz, porque ele já vai começar a agir como ele entende que ele deve agir. A adolescência, dizem os espíritos, que é a súmula do espírito. Então ela faz uma espécie de resumo do que ele é efetivamente, ele vai demonstrar na fase da adolescência. Por isso que é uma fase tão conturbada. Lógico que há raríssimas exceções, ou nobres exceções, porque são aqueles que conseguiram ter um apoio filosófico, religioso, educativo, moral dentro do lar.
Mas é interessante que às vezes a gente passa despercebido certas questões, porque o espírito, quando no processo de vinculação imediata ao corpo materno, ali, dentro dos estímulos que ele vai receber no lar e os estímulos de fora, sendo a rejeição ou então a aceitação dele naquele lar, todos esses estímulos, as sensações que a mãe tem, ele também vai sentir, né? Então, desde já começa a ser educado aquele espírito. O Emmanuel fala que ele começa desde a concepção. E o André Luiz, num dos seus livros, que agora eu não me recordo o nome, vai dizer que no primeiro dia de vida é o primeiro dia de aula dele. E quem são os professores? Os pais. Nós somos os professores dessas almas que retornam à face da terra para receber novas instruções. Vamos continuar a prosa. Lá no Livro dos Espíritos, na questão daí então 385, vai dizer assim, a resposta: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, senão, para quê? Para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos. Há controvérsias, tem uns que não são tão brandos assim, não é verdade? Mas a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir, os pais, de novo. Nessa fase é que se lhe pode reformar os caráteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada, de que terão que dar contas. Então, nessa fase, para que se possa fazer um trabalho bem feito, nós já vamos falar disso mais para frente, é necessário o processo de observação. Então, se nós fizermos uma pergunta, qual é a maior qualidade ou as maiores qualidades do meu filho, será que nós saberemos responder? E qual é o maior defeito ou os maiores defeitos? Será que nós teríamos a condição de dizer quais são as tendências que aquele espírito que está hoje no meu lar tem? E olhar com olhos de ver, não um olhar como quem vê o filho perfeito, mas um olhar mais assim, inspirado na questão de melhorar, de ajudar aquela criatura que está conosco. Então, é necessário que nós façamos a observação. Há pessoas que dizem que o filho não vem com o manual, mas há outros que dizem que o manual está nele mesmo. Então, que a gente precisa fazer processo de observação. Na questão 110, Emmanuel vai dizer outra situação. A melhor escola ainda é a do lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos do ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Então, ele vem dizer aqui que a melhor escola ainda é o lar. É interessante que quando nós decidimos, se é que é possível a gente planejar um filho, porque às vezes eles vêm de surpresa, né? Quando nós decidimos planejar um filho, o que nós pensamos? As condições da nossa casa, se nós teremos condições financeiras de pagar um bom plano de saúde, qual escola esse filho vai estudar, se eu terei condições de arcar com as custas da escola, quem vai cuidar. Nós pensamos dessas coisas. Às vezes, nem nisso se pensa, né? Mas quando nós pensamos nessas coisas,
uma pergunta que a gente deveria se fazer, e infelizmente eu acredito que a gente não faça, é que quais as condições de moralidade eu tenho para dar ao meu filho? Essa pergunta a gente não faz. Então, considerando-se o grande número de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Será que é tão novo, tão novidade, tão assustador quando nós nos deparamos com a sociedade como ela está e não prestamos atenção que de repente são os nossos filhos que estão fazendo parte dessa sociedade bagunçada, sem norte, sem princípios, vivendo os instintos e não a questão da moralidade? Temos que pensar nessas coisas. Então não é de se estranhar que a sociedade muitas vezes se encontra no estado que se encontra. Por quê? Ninguém pesa na balança a questão da moralidade. Nós pesamos outras questões. E como diz Kardec, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança. Acabamos de falar. Esse elemento é a educação. Mas não a educação intelectual, mas a educação moral. Então nós não costumamos pesar esse elemento na balança. Nós pesamos outros elementos, outras condições, né? Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, de formar o caráter. A que incute hábitos saudáveis, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Mas ela pode ser hábitos ruins e pode ser hábitos bons. Tem diferença, né? E Emmanuel já tinha dito, em um momento, na sua manifestação no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que o orgulho e o egoísmo são a chaga da humanidade. E olha que interessante, encontramos um tema que foi escrito por Allan Kardec em 1864, em fevereiro de 1864, na Revista Espírita, que ele vai dizer, confirmando o que Emmanuel disse, que de todas as chagas morais da sociedade, o egoísmo parece a mais difícil de extirpar, a mais difícil de finalizar ou de ser retirada do espírito. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais alimentada pelos mesmos hábitos da educação. Então, se a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, nós podemos concluir que, muitas vezes, esses hábitos que nós temos e trazemos que não são tão bons assim, podem estar sendo reforçados na atual existência. Né? A gente não pensa nisso. Mas aí Kardec traz uns exemplos, eu já vou trazer para vocês também. Então ele fala assim, que é preciso atacá-los, o egoísmo e o orgulho, no estado embrionário, sem esperar que fiquem vivazes. Então você ataca no estágio da infância, da primeira infância de preferência, para que chegando na idade mais adulta, mais velha, esse processo já esteja mais tranquilo. Aí nós podemos pensar, mas será que nós vamos finalizar com orgulho e egoísmo numa só existência? Não. Mas já poderemos ter a condição de compreender quais são os meus limites, quais são o passo que eu posso dar quando eu tenho que respeitar o limite do outro que convive comigo na sociedade. Porque essa sociedade que se apresenta não tem esses padrões de limite. Não tem uma direção, não compreende que na vida existe uma lei que é divina, que é a lei de causa e efeito. Por isso que muitas vezes praticam atos absurdos e que nós ficamos de cabelo em pé com os atos praticados. Mas por que nós nos chocamos com isso? Mas eles não tiveram a educação, muito provavelmente, que os nossos filhos vão ter a oportunidade.
E esperamos que sim, né? Então, Kardec vai dizer na questão 917. É uma notinha que ele escreve lá embaixo, mas pensa numa nota, vale a pena ler depois. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, manejar o caráter, como se conhece a arte de manejar as inteligências, isso a gente sabe. Nós temos condição de manejar as inteligências. Temos aí a psicologia, a ciência, as áreas sociológicas, as filosofias. Mas e a questão moral? Poder-se-á endireitá-los como se endireitam plantas jovens. Sabe a plantinha quando começa a crescer e nós queremos que ela vá para cima? Então a gente põe algo que fique fixado na terra, amarra e vai podando as laterais. É mais ou menos assim. Um filho precisa desse direcionamento, senão ele cresce onde quer. Ele vai para o lado que ele tem mais tendência, vai procurar o sol dele, não é? Então nós temos que endireitar essa planta. Todavia, diz Kardec, que essa arte, a arte de manejar os caracteres, exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. O tato, eu não posso chegar de violência, agir de violência com meu filho. Não posso chegar a ser uma violência exagerada, a fim de que aquela criança se constranja, que ela não compreenda, que ela se sinta desamada, ou em detrimento de outras, às vezes pode ser que tenha algum irmão. Não posso impor apenas os meus caprichos, colocar apenas o que eu acho que é certo por uma questão egóica, mas analisar que aquilo que eu estou aplicando, ensinando, conduzindo aquela criatura, seja de fato com o objetivo de fazer com que aquela existência daquele espírito seja muito melhor. Esse é o tato, nós temos que ter tato, não pode ser a ferro e fogo. E ele vai dizer também muita experiência. Como é que nós adquirimos a experiência? Não a experiência da educação necessariamente daquela criatura, porque ele está chegando agora, vamos pensar. Mas a experiência da vivência evangélica em nós, da vivência do amor, da vivência do Cristo. Praticar o evangelho no lar, trazer a criança na evangelização, ser exemplo vivo desse Jesus que nós tanto aprendemos a amar, que nós já estamos conhecendo. E a partir do momento que conhece, vivenciar dia após dia, todos os momentos da nossa vida, esse Jesus que a gente já conhece. Então aqui começa o processo da experiência. E aí ele finaliza a profunda observação, que é: cada filho que você tem, você vai agir de uma forma diferente da outra. Nenhum filho é igual ao outro, porque nenhum espírito é igual ao outro. Então, se as pessoas acabam agindo de uma forma, falando mais manso para um, talvez você tenha que ser um pouco mais rígido com o outro. Porque ele não vai assimilar a questão como o outro está assimilando. Cada qual você vai tendo que ter na sua balança um ponto de equilíbrio para fazer o processo educativo. É isso que Kardec está falando para nós, né? E aí, Kardec vai falar que quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Aqui, fantástica essa colocação de Kardec. Porque se nós conseguimos entrar no processo, então, de compreender, de ter experiência, ter o tato, nós vamos ter a capacidade de ter a arte de manejar os caracteres, né? Então, aí nós vamos conhecer, compreender e praticar, pôr em prática essas questões. Então, nós vamos começar a ter espíritos com novos hábitos. Lembrando que a educação são os hábitos adquiridos. Então, teremos novos hábitos, né? Aí o que acontece? Nós não vamos ter mundo melhor para os nossos filhos, mas filhos
melhores para o mundo. E aí sim o mundo será diferente. Se cada um fizer a sua parte, colaborar com o seu, com aquele que está sob a sua guarda, o que já é uma grande missão, o mundo será definitivamente um mundo melhor. Porque é necessário que hajam pessoas melhores. O mundo por si só não se modifica se as pessoas não se modificarem. Percebe? Então é por aí. Então cada um fazendo a sua colocação, cuidando da sua administração, aquilo que Deus confiou à sua guarda, para que as questões sejam bem administradas. Aí Kardec, voltando naquele texto da Revista Espírita, vai dizer que muitas vezes os pais pecam mais por ignorância do que por má vontade. Olha só. Em muitos há, incontestavelmente, uma culposa despreocupação. Não está muito preocupado com a educação. Mas em muitos outros, a intenção é boa. É o remédio que nada vale ou que é mal aplicado. Aí ele traz, nesse texto que nós estamos citando aqui, uns exemplos que eu gostaria de compartilhar, para que ninguém pense que é coisa minha. Está aqui no texto de Kardec. Então, Kardec vai contar que no convívio da sociedade, das pessoas com quem ele tinha contato, havia um casal que tinha uma filha. Essa filha tinha mais ou menos de 4 a 5 anos, diz Kardec. Ela era, segundo ele, de uma inteligência rara, mas que tem pequenos defeitos das crianças mimadas. Isto é, um pouco caprichosa, chorona, teimosa e nem sempre agradecia quando lhes davam qualquer coisa. E o que os pais estavam sempre querendo corrigir. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não sei se vocês têm alguém em casa assim, mas é o que Kardec está falando aqui. Aí ele dá exemplos porque os pais tinham interesse de dar boa educação para essa criança, né? Só que olha só, um dia eles trouxeram para ela um doce. Aí disseram, se você for boazinha, você vai ganhar o doce. Então, diz Kardec que é a primeira lição de gulodice. Por quê? Ela comeu o doce rápido, né? Pela razão, não pela razão, mas na vista de satisfazer um desejo. Porque aí, então, eu só fui boazinha, não porque eu quis ser boazinha, mas porque eu queria comer o doce. Então, às vezes, acaba ensinando um sinal de gulodice. Aí Kardec fala, é ainda muito pior quando lhe dizem, o que não é menos frequente, que se não for boazinha, vai dar o pedaço para outra criança. Daí, além de você ensinar a gulodice, você também está ensinando a inveja, né? Porque a criança vai fazer o que eles estão pedindo para que ela faça, mas não só para ter, mas agora para que a outra também não tenha, né? Não briguem comigo, é Kardec, tá, gente? Vai ser assim mesmo. Então, aí às vezes a gente fala para a criança, se você não se comportar, eu vou dar o seu pedaço de bolo para o irmão. Aqui ele conta uma história assim, deu o pedaço para o irmão para tornar mais efetivo, porque a mãe estava achando que aquela fala dela já não estava adiantando muito. Então tinha o irmão, a criança não se comportou, pegou o pedaço de bolo e colocou no prato do irmão. E o irmão, achando que era sério, comeu. Aí então desencadeou o primeiro processo de ódio e de raiva do irmão. Mas o que os pais queriam? Educar. E aí ele dá outros exemplos. Teve um caso que ele disse que a criança não estava se comportando e a mãe disse que era para dar o brinquedo para iria dar o brinquedo para a primeira criança que passasse. Aí fez no outro dia a criança ir até lá, pegar a mão daquela criança que estava na rua, a mendiga, trazer para dentro de casa e dar o brinquedo. Além de constranger, ela disse, se eu soubesse eu teria me comportado, porque eu não queria dar. Então, ensinou o egoísmo. E há outros exemplos, e eu não posso deixar aqui de citar também, um exemplo que Joana de Ângeles dá, no capítulo 6 do livro Conflitos Existenciais, quando ela trata da culpa. Muito interessante. Que ela diz que, muitas vezes, os pais, querendo travar
as suas próprias questões de insegurança, porque às vezes nós, pais, infelizmente, colocamos no filho as nossas inseguranças, os nossos conflitos, as nossas dificuldades. Então, você vai para a escola, vai abandonar a mamãe, você não ama mais a mamãe. E aí a gente coloca a culpa na criança, porque peraí, eu vou para a escola, mas daí minha mãe vai chorar. Então, você comeu tudo, não me deu nem um pedaço. Então, sem querer, a gente acaba incutindo na criança esses hábitos, reforçando esses hábitos velhos que ela já traz. Isso, pense, porque nós estamos falando de gente que tem intenção de boa educação. Imagine os que não têm intenção de boa educação. Né? Então, esses aí vão acabar sendo um pouco mais efetivos nesse processo de deseducação. Né? E esse é complicado. E aí Kardec diz para nós assim que nesses casos em que a criança sofre essa pressão para agir ao contrário, ele vai dizer que é preciso ser dotado de uma natureza excepcionalmente boa para resistir a tais influências, senão ele vai cair nessa situação. Produzidas na idade mais impressionável e onde não podem encontrar o contrapeso, que é o da vontade e da experiência. A criança não tem experiência e não tem condições de, pela sua própria vontade, discernir que aquilo que os pais estão aplicando nela é certo. Está lá você na casa, toca o telefone e a criança atende. Ah, o papai? Vira para o pai, pai. Não tô, né? Então a gente ensina sem querer e reforçando. Às vezes aquele espírito está ali, traz a questão da mentira muito forte. Percebem? Então, às vezes aquilo que ele traz é muito forte. E um detalhe que a gente, às vezes, por desatenção ou por ignorância, não por má vontade, a gente acaba por deixar a criança experimentar aquilo ali. Então, Kardec fala que é só se ele for muito ter uma natureza excepcionalmente boa para resistir a essas influências, né? Assim, por pouco que aí se acha o germe das mais paixões, o que é o caso mais ordinário, que é o mais comum, dada a natureza dos espíritos, pela naturalidade do que estão encarnados hoje, em maioria, se encarnam na Terra. Não pode senão desenvolver-se sob tais influências, ao passo que seria preciso observar-lhe os menores traços para os apagar. Então, ao invés de reforçar, nós deveríamos estar analisando esses passos mais errados que a criança dá e tentar apagar essa situação, ou modificar, vamos dizer assim. Aí o Kardec faz uma pergunta para ele mesmo e ele mesmo responde. Fantástico, olha o que ele diz. Então o Espiritismo pode remediar esse mal? Sem nenhuma dúvida, diz ele. Por um novo ponto de vista, do qual faz observar a missão e a responsabilidade dos pais, fazendo conhecer a fonte das qualidades inatas, boas ou más, mostrando a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados, porque há uma nuvem de testemunhas nos rodeando e nos acompanhando, dando a fé inquebrantável que sanciona os deveres, enfim, moralizando os próprios pais. Então o Espiritismo vai nos melhorar, nos moralizar, para que então nós possamos ser bons exemplos para os nossos filhos, né? Então ele já prova a sua eficácia, o Espiritismo, pela maneira mais racional, porque são educadas as crianças nas famílias, abre aspas, verdadeiramente espíritas, fecha aspas, aspas nossas, né? Os novos horizontes que abre o Espiritismo fazem ver as coisas de outra maneira. Sendo o seu objetivo o progresso moral da humanidade, forçosamente deverá iluminar o grave problema da educação moral, primeira fonte da moralização das massas. Continua. Um dia compreender-se-á que este ramo da educação tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual, numa palavra que é uma verdadeira ciência. Talvez um dia
também será imposta a toda mãe de família a obrigação de possuir esses conhecimentos, como se impõe o advogado a conhecer o direito. Então, não é por má fé muitas vezes, mas nós não temos recursos para a educação. E como diz Kardec, quem sabe um dia talvez, e ele está sonhando com isso, e nós também, que se vai colocar na balança essa questão da capacidade moral para educar um filho, receber a nossa guarda um filho que nos foi confiado. Então, nós que já temos a iluminação do Espiritismo, já devemos repensar nisso. Porque não basta ter o rótulo de espírita, não basta levar na escola, cuidar das questões da higiene, das questões da saúde, da educação tradicional, ou de pôr no inglês, ou fazer uma atividade física. Não é só isso, precisa também da educação evangélica. Há relatos diversos de espíritos que se manifestam em sessões mediúnicas, pedindo pelo amor de Deus, eu vou reencarnar, mas eu preciso do Evangelho. Eu preciso conhecer Jesus nessa existência, senão eu vou errar de novo, eu vou falir novamente. Aí muitas vezes esses espíritos chegam para nós e nós não conseguimos atender isso. Que frustração! Que frustração para o espírito, que frustração para nós. Qual mãe ficaria feliz, diz o Evangelho, sabe, que estando no céu e o filho estando no inferno interior? Como? Não fica feliz. Então, como diz Kardec, talvez um dia isso será pesado na balança e que esse dia não se demore. E ele fala também no Evangelho segundo o Espiritismo, já encerrando nossa exposição. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Veja, que ele está falando aqui das questões, das causas atuais das aflições. Muitas vezes nós sofremos e quando vamos buscar em nós qual a origem daquele sofrimento, nós vamos deduzir que isso tem muito a ver com as questões da nossa falta de caráter e do nosso mau proceder na vida. Aí ele diz: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Quantos? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, porque isso é inevitável, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Nós sempre perguntamos isso, né? A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo? Então, somos nós que muitas vezes acabamos por produzir essas situações, essas aflições terrenas. Mas, para dar-nos um alento nesse momento, nessa fala, também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo que a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Ufa, podem respirar agora, né? Eu sei que está todo mundo tenso. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições humanas, o espírito imperfeito. Então, nós vamos compreender que a causa das questões está no espírito. E isso vai favorecer para que nós demos continuidade nesse processo de educação. E aí, muitas vezes a gente vai falar, mas isso está difícil para mim. Não vai ser fácil. Nós encontramos espíritos das mais variadas maneiras.
E os que estão vindo agora são um verdadeiro desafio para nós, muitas vezes. Muitas vezes nós ficamos na dificuldade. E agora? Como fazer? Ficamos naquela... Para que lado eu vou? Para quem eu recorro? E aí nós vamos entender que, para isso, também temos outro recurso. Que além de trazermos na evangelização, fazermos todo o procedimento, culto do Evangelho no lar, importantíssimo. Jamais deve ser olvidado desse recurso, dessa ferramenta. Além da questão dos nossos exemplos, quando ainda assim apertar, nós devemos então recorrer à oração. Pedindo com sinceridade, com humildade, com simplicidade: Senhor, ajuda-me a ajudar esse filho que é teu, mas que está sob os meus cuidados nesse momento, nessa existência. Ajuda-me a dar a ele a melhor educação, o melhor de mim, o meu amor, o que eu tiver disponível já. E se eu não tiver nada de bom, Senhor, coloque em mim algum tesouro, algo de melhor, para que eu consiga então fazer com que esse Espírito dessa vez acerte. E Jesus vai nos atender, porque Ele está pronto a nos atender. A qualquer momento, basta que nós batemos a essa porta e peçamos com o coração, com humildade, que Ele vai nos atender. E para que finalizemos e vamos para casa com um pensamento nesse propósito, encontramos um trecho em Provérbios, lá no Velho Testamento, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Então, que nós possamos ser esse farol, esse guia orientador para os nossos filhos, sejam eles biológicos, sejam eles do coração, sejam eles quem forem, aqueles que nos chegam por um dia, por algumas horas, que nós possamos exercer a maternagem, que não tem credo, não tem sexo, não tem cor, não tem idade, que é a que todos nós podemos fazer, que também é um exímio propósito de caridade fraternal. Agradeço demais a atenção de todos, que Jesus abençoe a cada um e a sua família. Muito obrigada.